Olá, hoje nós vamos falar sobre a raiva. Primeira coisa para a gente estar refletindo é o entendimento da palavra raiva. Raiva vem do latim vulgar, que quer dizer rábia, ou do latim clássico rabies, que quer dizer doença, fúria, frenesi, delírio inspirado. Muito bem. Só foi na escola de Alexandria que começou-se as primeiras observações sobre a raiva humana, porque até então só se falava da raiva animal. E lá foi classificado como a mais cruel das doenças. Muito bem. Entendendo a etimologia, a gente parte para a segunda explicação. Toda emoção é uma energia e toda energia deve ser fluida, liberada. Ou seja, se você tem essa emoção e não aprende a lidar com ela, essa energia, se não flui para fora, ela vai fluir para dentro. E aí nós chamamos de doença psicossomática, quando você cria uma úlcera, quando você tem uma gastrite, azia, quando você tem uma bola no pescoço que fica te incomodando. Então você deve primeiramente entender o que gerou essa emoção. Porque antes da emoção existe um pensamento, existe uma classificação de um sentimento que vai se tornar uma emoção. Se você, quando sentir raiva, começar a se perguntar o que provocou a raiva, provavelmente você vai entender que é uma sensação de frustração. Algo que você queria que acontecesse e não aconteceu, ou algo que você se sentiu ameaçado ou se sentiu injustiçado. Então tem um julgamento antes. Muito bem. Se você entende que você tem um julgamento antes, a pergunta é: você domina os seus pensamentos ou simplesmente usa o seu lado animal que seu cérebro reptiliano faz disparar de ataque? Então, quando você é furioso, quando você ataca e quando você agride, você simplesmente está usando só um lado animal. E o outro lado? E o teu lado mais elevado, você não usa? Então, quando você aprende a trabalhar suas expectativas em relação ao mundo externo, trabalhando o seu mundo interno, você começa a verificar que a raiva ela pode ser opcional. Você pode escolher ter raiva ou não. Se você está ainda no primeiro estágio, que ainda não controla a sua raiva, então a minha sugestão é, nesse momento, pegue uma almofada, um travesseiro e soque até esvaziar essa sensação em você. Porque socando alguma coisa macia, você não se machuca e não machuca ninguém, ok? Se num segundo estágio, você já passou por esse, você já não tem essa fúria toda, você pode manifestar sua raiva de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais racional. Primeiro, se foi alguém que provocou isso e você deixou ser provocado, responda de uma maneira simples. Exemplo, diga para a pessoa: eu não gostei do que você falou, eu não achei adequado a maneira como você me tratou e assim por diante. Dessa forma, você coloca a sua raiva fora de uma maneira elegante e não engole o sapo. Num terceiro estágio,
já um pouco mais evoluído, você vai entender que nem nada, ninguém vai conseguir trazer essa sensação dentro de você. Primeiro, porque você para de ter expectativas externas, ok? Segundo, se alguém te ofender ou te tratar de uma forma não adequada, você vai entender que isso é loucura do outro e não é sua. Então você está protegido, você simplesmente nem deixa entrar esse veneno. Porque se deixar entrar o veneno, você acaba se matando. E o prejuízo é só seu, não é? Então assim, saiba que a única coisa positiva que a raiva pode te trazer é você canalizá-lo para a produtividade. Use essa raiva para produzir. Use essa raiva para progredir. Aí sim, talvez você faça um bom uso dessa raiva. Então, pensa nisso. Faz uma reflexão. O que te provoca a raiva? Por que você deixa isso acontecer? E como é que você lida com ela? Deixei aqui algumas sugestões. Agora é com você.